Olá, pequenos pesquisadores, já estamos na lição de segunda-feira e a lição de ontem. Quanta coisa nós aprendemos em apenas uma lição. Nós aprendemos o significado de fariseu, o que significa ser a palavrinha aqui, publicano, o que significa hipocrisia. Nós aprendemos que o egoísmo não presta, não vale nada, que o cristão tem que fugir dessa palavrinha, tá certo? Nós precisamos o quê? Ser humildes, como diz o verso de Lucas, capítulo 18, verso 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A lição de hoje, de segunda-feira, vai falar sobre o publicano. O que é um publicano? É o homem que cobrava o quê? Impostos. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos de seus irmãos para Roma. Era uma gente odiada pela maioria das pessoas, porque muitas vezes eles cobravam mais impostos do que o necessário. Então, muito bem, nós temos aqui algumas moedinhas. Vamos supor que a pessoa tinha que pagar 50 centavos de impostos, né? Vamos colocar aqui. A pessoa tinha que pagar 50 centavos de impostos. O que o cobrador de impostos falava? Segundo os juros desse mês, porque o mês passado você atrasou 5 dias, você vai pagar o quê? O dobro. Então, ele ia lá e cobrava o dobro. E assim, todas as pessoas que vinham pagar impostos, eles faziam o quê? Cobravam mais. Cobravam muito mais. E muitas vezes as pessoas não tinham, né, com o que pagar. As pessoas não tinham riquezas. Então, o que acontecia? Os cofres iam se enchendo, né? E eles iam ficando bem ricos. Olha aqui uns diamantes aqui, ó. E eles iam ficando ricos. Então, as pessoas tinham ódio mesmo. Então, eles pegavam, muitas vezes cobravam mais impostos do que o necessário e embolsavam, né? Embolsavam o dinheiro extra. Mas o publicano de nossa história subiu ao templo para orar. Então, o que é embolsar? É você ir lá, vou pegar aqui um pouquinho aqui e fazer o quê? Colocar dentro do bolso. Pegar lá, coloca dentro do bolso. Vou levar lá para minha casa, me comprar mais umas túnicas bem bonitas. Isso aqui que é embolsar, pegar uma parte para si. Mas o publicano de nossa história, ele fez diferente. Ele subiu ao templo para orar. E ele fez uma oração bem curta e demonstrou uma atitude muito diferente. Então aqui, o nosso homenzinho será o publicano. Então o publicano está aqui, Todo esse dinheiro o acusava, né? Vou pegar esse outro aqui. Todo esse dinheiro o acusava. E Satanás estava lá. Você vai para o inferno. Olha o que você faz com essas pessoas. Você não tem mais salvação. Você fica pegando todo o dinheiro dessas pessoas. Né? Não pode fazer isso, mas você faz. Quem é você? Então, esse daqui é o publicano. Mas aí, ele chegou lá ao templo e fez uma oração curta. O que ele fez? Que ele não conseguia nem olhar para cima. E a oração dele foi o seguinte: Deus, tem misericórdia de mim, que sou o quê? Um pecador. Qual é a diferença dessas duas orações, hein? A primeira oração, como que foi que o fariseu orou? Ele orou dizendo o seguinte. Vamos ler aqui no verso 11. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Olha a diferença dessas duas orações, não está bem claro? Um estava se exaltando. Porque eu não sou que nem aquele ali, aquele que cobra impostos. Eu dou meu dízimo, meu jejum 2 vezes, não falto nem o culto. Que oração é essa? É uma oração acusadora. E o publicano simplesmente foi o quê? Um homem humilde, porque ele sabia que ele estava errando. Ao ler a curta oração do publicano, que atitude você vê nele? A atitude de humildade e arrependimento. Então, vocês vão responder: humildade e arrependimento. O publicano entrou no templo juntamente com os outros adoradores, mas como
Se fosse indigno de tomar parte na devoção, apartou-se logo deles. Estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito em profunda angústia e aversão própria. Sentia que tinha transgredido a lei de Deus e era pecador e poluído. Não podia esperar nem mesmo piedade dos circunstantes, porque todos o observavam com desprezo. Sabia que em si não tinha mérito para recomendá-los a Deus, e em absoluto desespero clamou: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Não se comparou com outros. Esmagado por um senso de culpa, estava como que só, na presença de Deus. Seu único desejo era alcançar paz e perdão. Sua única súplica, a bênção de Deus. Olha a diferença, não está difícil, né? Notar a diferença das duas orações. Então, aqui nós temos o fariseu. O fariseu, né? Aquele homem que se achava orgulhoso, porque ele era o cara, né? Era o santo, era o irmão da igreja, aquele irmão fervoroso. Só que era o quê? O acusador dos irmãos. Número 2. Que promessa Deus te dá quando você se humilha e se arrepende como o publicano fez? Leia em Mateus, capítulo 5, 3 a 6 e relacione os versículos do lado direito com o complemento no lado esquerdo. Então, aqui nós temos 2 quadros. O primeiro quadro, nós vamos fazer de acordo com o segundo. Então, vamos lá. Número 3 do primeiro quadro. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, 1, 2, na terceira linha vocês vão colocar o número 3. 4. Bem-aventurado os que choram, pois eles receberão o quê? A terra por herança. Segunda linha. Número 2. Que promessa Deus te dá quando você se humilha e se arrepende como o publicano fez? Então, lá em Mateus, nós temos os bem-aventurados, né? As bem-aventuranças. Relacione os versículos do lado direito com o complemento do lado esquerdo. Então, nós vamos relacionar essas 2 colunas aqui. A primeira coluna, nós temos a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, vocês vão colocar o número 3 na terceira linha. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados, na última linha. Bem-aventurado os humildes, porque eles receberão a terra por herança, segunda linha. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, primeira linha. Qual das 2 orações foi aceita por Deus, a do publicano ou a do fariseu? Então, a resposta é bem clara, a do publicano. Por quê, pequenos pesquisadores? Porque foi uma oração humilde, foi uma oração que veio lá do fundo do coração daquele homem, porque ele reconheceu o erro, ele se humilhou perante Deus. E o colocando em prática é individual. Vocês vão ler a oração especial abaixo e sublinhar as partes importantes e faça dela uma oração diária. Cuidado, ore com o coração e não apenas com a boca. Tá certo, pequenos pesquisadores? Para a gente finalizar a lição de segunda-feira, vocês devem pensar o seguinte: toda vez que vocês forem orar para o Papai do Céu, todas as vezes, não importa o lugar que vocês estejam, vocês têm que estar o quê? Com o coração humilde, tá? Com o coração lá apertado, né? Triste, pedindo para Deus ter misericórdia, pequenos pesquisadores. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos servos de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma fazer a oração igual o fariseu fez, tá bom? Então sempre lembre-se: Senhor, toma o meu coração, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados. E sempre o que, pequenos pesquisadores? Sempre com gratidão no coração, porque Deus tem nos abençoado até aqui. Tá bom? Lembre-se disso ao fazer a oração de vocês. Então, assim nós terminamos a lição de segunda-feira. Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.